Qual a melhor opção? Investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários? Tenho certeza que muita gente se faz essa pergunta, mas pouca gente parou para calcular na ponta do lápis qual é a opção mais vantajosa. E nesse vídeo eu fiz esse cálculo considerando vários critérios e quero mostrar para vocês as minhas conclusões, tá bom? Então, se você se interessa pelo assunto, quero te convidar para assistir esse vídeo. Mas antes, preciso que você deixe aquele like para ajudar a gente a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E quero te convidar também para se inscrever no canal se você gosta de investimentos. Aqui no canal estou sempre comentando fundos imobiliários e outras opções de investimentos que podem acelerar o nosso processo de independência financeira. Então, se você gosta do assunto, não se esquece de clicar no inscrever. Vejo você no vídeo, um abraço e até logo. Olá amigos, aqui é o Vitório e no vídeo de hoje vamos comentar, conforme a chamada, o assunto imóveis ou fundos imobiliários. Qual a melhor opção quando estamos falando de investimentos? Mas em primeiro lugar eu quero dizer que comprar um imóvel para morar é muito diferente de comprar um imóvel para investir. Então, estamos tratando aqui nesse vídeo da compra de um imóvel para fins de investimento, tá bom? Então essa comparação para ficar um pouco mais claro. Quando a gente compra um imóvel para morar, o nosso objetivo não é o financeiro, não é o de obter renda, e sim estamos apenas nos expondo aí a uma compra como outra qualquer. Claro que de maior proporção e com um impacto muito grande sobre as nossas finanças pessoais, né? Sobre as nossas contas, o nosso orçamento, tá bom? Mas você está comprando um imóvel porque você quer morar, porque você quer reformar, deixar ele com a sua cara, porque você quer melhorar a sua qualidade de vida. Então existem diversas justificativas para que você compre o seu imóvel para morar, tá bom? A gente não vai entrar nessa discussão aqui, isso é uma questão muito pessoal, vai variar de acordo com as crenças de cada um, tá? Mas quando se trata de imóvel para investimento, a questão é outra, a questão é matemática e você precisa saber dos números por trás disso e do racional que me fez chegar à conclusão que eu vou mostrar para vocês no fim do vídeo, tá bom? Então assiste o vídeo até o fim para saber qual é a minha conclusão, tá legal? Então vamos passar para os slides para que você veja aí todos os critérios que eu levantei e quem saiu com a vantagem nessa briga, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Comparação entre imóvel físico para investimento ou fundo imobiliário. Para fazer essa comparação, e antes de fazer essa comparação, eu quero também explicar uma questão que é que vai depender muito, tudo depende do seu caso concreto. Aqui a gente está trabalhando com dados que são médios, tá? Então, se você comprar um imóvel no mercado, em condições normais, a tendência é que esses resultados sejam aplicáveis, né? Mas tudo vai depender do seu caso concreto, já que o seu imóvel é um imóvel único e a rentabilidade dele está associada a todas as condições relacionadas a esse negócio, tá bom? Mas aqui a gente está falando de uma forma geral que vai servir para balizar a sua decisão entre investir num imóvel físico ou investir em fundos imobiliários, tá bom? E também eu quero lembrar que isso aqui não é uma recomendação de investimento para que você invista em fundos imobiliários, é apenas um vídeo educativo e informativo, tá? Então vamos em frente. Quem rende mais, o fundo imobiliário ou o imóvel físico? Para responder essa pergunta, busquei aqui um estudo que foi publicado no jornal Valor Econômico, realizado pela Fipesap, uma empresa, né, que faz esse tipo de pesquisa relacionada à rentabilidade de imóveis. E para balizar o nosso número aqui relacionado a imóveis residenciais, né, que é a maior parte dos casos, eu trouxe um número aqui de 0,38% para o ano de 2019, tá bom? E vamos ver que no caso do IFIX, essa rentabilidade é um pouco maior, 25% maior. A média de dividendos pagos pelo IFIX foi de 0,48% ao mês, em relação aos 0,38% ao mês dos imóveis físicos. Então, lembrando que vai ter casos de imóveis, né? Vamos ter alguns casos em que o aluguel vai ser maior do que esse, pode se aproximar de 0,5%, por exemplo, ou vai ter também os casos em que esses valores vão ser menores, tá bom? A gente está trabalhando aqui com um dado médio, tá? Assim como no IFIX também há fundos que pagam mais do que 0,48% ao mês e há fundos que pagam menos, isso vai depender, mas na média sua carteira tende a dar esse retorno, tá bom? Então,
ditas as fontes aqui do nosso estudo, vamos para os dados concretos, tá bom? Porque há outras variáveis que também vão influenciar esse resultado financeiro, né? Primeiro de tudo, vamos para o resultado financeiro, depois a gente analisa do ponto de vista qualitativo qual é a melhor escolha, tá? Então, quanto renderiam, por exemplo, 250 mil investidos num imóvel físico ou numa carteira de fundos imobiliários, tá bom? No imóvel físico, esses 250 mil renderiam, em termos brutos, tá? 0,38% ao mês, que seria o equivalente a R$ 950 por mês, tá? Se a gente tirar o imposto, já que esse rendimento ele é tributável, rendimento de aluguéis, né? Rendimento de capital, ele se fosse na pessoa jurídica, se você tivesse uma patrimonial, que já complica um pouco a situação, não vai ser a realidade da maioria, esse rendimento líquido seria de R$ 845,50 por mês. Se você fosse tributar na pessoa física, considerando a alíquota média, né, uma carga tributária média na pessoa física de 16%, lembrando que ela pode variar para cima ou para baixo, a depender da sua situação na pessoa física, né? Se você for isento, por exemplo, tiver rendimentos associados a uma PJ, a sua alíquota vai ser provavelmente zero, já que você tem uma faixa de isenção, né? Para um imóvel, pelo menos. Mas se você tiver já rendimentos, por exemplo, for assalariado, servidor público, isso vai cair na sua declaração de ajuste anual e poderá ser tributado em até 27,5%, tá bom? Então, levando em consideração a alíquota média de 16%, seria o equivalente a R$ 798 em termos líquidos, tá? Se a gente considerar aqui esse mesmo valor investido em FIIs, com aquele dividend yield médio de 0,48% ao mês, e levando em consideração que os FIIs, os dividendos dos FIIs são isentos, teríamos aqui uma rentabilidade líquida de R$ 1.200 já na nossa conta, tá bom? Então, a vantagem aqui de 50% no ponto de vista financeiro, né, para os FIIs. Mas nossa análise não pode se limitar apenas à questão financeira, né? E lembrando que essa conta vai depender um pouco de que imóvel a gente está comparando, tá bom? Mas vamos em frente. Então, do ponto de vista qualitativo, tem algumas variáveis que a gente tem que considerar na hora de fazer essa escolha. E eu tentei trazê-las para esse gráfico. E se você sentiu falta, deu falta de alguma delas, por favor, deixe um comentário para ajudar a gente a enriquecer esse estudo, tá bom? Então, do ponto de vista da liquidez, quem é melhor, um imóvel ou um fundo imobiliário? Eu considero que do ponto de vista da liquidez, o fundo imobiliário é melhor, porque você consegue vender praticamente instantaneamente suas cotas de fundo imobiliário. E em 3 dias, esse dinheiro vai estar disponível na sua conta. Enquanto que a venda de um imóvel ela é bem mais complicada do que a venda de uma cota de fundo imobiliário. Você precisa de um corretor, precisa encontrar um cliente, realizar uma série de transações, uma série de diligências, tirar certidões, assinar um contrato de financiamento bancário para que esse imóvel, esse dinheiro, entre na sua conta. Então é muito mais fácil você liquidar. E você pode liquidar também em partes. Você pode vender apenas 10% da sua participação, das suas cotas dos fundos imobiliários, enquanto que o imóvel, quando você precisa de dinheiro, você tem que vendê-lo todo, tá bom? Então tem essa vantagem aqui, quem ganha é o fundo imobiliário, por isso eu coloquei em azul. Do ponto de vista da rentabilidade, já vimos que o fundo imobiliário ganha 26% maior em termos brutos, 50% maior em termos líquidos. Do ponto de vista da tributação, já vimos também que o aluguel do imóvel ele é tributável, assim como o ganho de capital. Na hora que você for vender aquele imóvel, se esse imóvel não for o seu único imóvel e você não tiver negociado outro imóvel nos últimos 6 meses, você pode até estar isento, né? E se esse imóvel tiver um valor inferior a R$ 400 mil, tá bom? Mas se você não se enquadra nessa isenção, você teria que apurar o ganho de capital na venda do imóvel. Isso pode ser se você só tem um imóvel, tá? E ele se enquadra nessas condições, pode ser que o imóvel físico tenha uma vantagem do ponto de vista do ganho de capital, tá? E teria desvantagem do ponto de vista do rendimento. Enquanto que o fundo imobiliário tem o seu dividendo isento do imposto de renda, entretanto está sujeito ao ganho de capital de 20% sem exceção, tá bom? Então, depende muito da situação individual de cada caso concreto, tá? Vamos em frente do ponto de vista da vacância, quem leva vantagem? O FII também. Por quê?
Porque a vacância, ela no imóvel físico, ela é binária. Ou o imóvel está ocupado ou ele está vazio. E se ele estiver vazio, é 100% de vacância. Tá? Se ele estiver ocupado, é 0% de vacância. Tem ainda também a questão da inadimplência, né? Que tende a ser diluído, a gente vai ver mais adiante, tende a ser diluído no fundo imobiliário, porque ele tem diversos imóveis, tá? Os melhores FIIs são bastante diversificados, enquanto que o imóvel é binário, você só tem um imóvel, se ele estiver ocupado é 100% de rendimento, se ele estiver desocupado é 100% de vacância, tá bom? Então quem ganha essa é o fundo imobiliário. O risco de crédito também é binário, porque se a inadimplência, né, acontecer no imóvel é 100%, se for no FII é uma pequena parcela, é um imóvel daquela carteira do portfólio todo do fundo imobiliário, que tem diversos imóveis, né, em sua maioria, tá? Custos de transação. No imóvel físico, os custos de transação são altos. Você precisa de corretor, você precisa pagar o imposto de transmissão de bens intervivos, tá? O ITBI ou ITIV, né? Aquele imposto quando você vende um bem entre duas pessoas diferentes, tá? Você tem que pagar a comissão de corretagem, que varia aí, a depender do estado, de 3% a 6%, tá? Que é uma taxa bem elevada. Você tem que pagar também as taxas de registro, a taxa da escritura e a taxa de registro, bem como taxa de avaliação do banco que vai fazer o financiamento também, tá? Então é uma série de taxas que você tem que pagar quando você deseja liquidar, vender um imóvel físico. Por sua vez, quando você deseja vender cotas de fundos imobiliários, você não tem praticamente taxa alguma. Se a gente compara, é praticamente nula, você tem que pagar apenas emolumentos do Bovespa, da B3, tá bom? Então é muito baixo e irrelevante essa questão de taxas para os fundos imobiliários. Ponto para os fundos imobiliários. Na questão do controle, quando você tem um imóvel, você tem um controle sobre ele. Você decide o que fazer com ele, você pode usar, né? Você pode emprestar para alguém, você pode deixar algum amigo seu morar, você pode dar, né? E você pode alugá-lo também. Tá bom? Então você tem um controle sobre esse ativo. Por sua vez, o fundo imobiliário, você não tem nenhum direito real sobre os imóveis que compõem o fundo imobiliário. Tá? Você não é proprietário daqueles imóveis, você não tem o direito de uso e fruto, por exemplo, daqueles bens imóveis. Você apenas tem o direito ao dividendo correspondente à sua participação, à sua cota, à quantidade de cotas que você possui em determinado fundo imobiliário, tá bom? E você tem esse direito que ele é exigível na justiça, tá bom? Ponto para o controle, a questão de controle para o imóvel, claro, né? Que você pode fazer, você tem mais autonomia, tá bom? Na questão da valorização, essa é uma questão que é binária também para o imóvel. Ou ele se valoriza, ou ele se desvaloriza, ou ele se mantém neutro, né? Ou se desvaloriza. Se desvalorizar, você não tem uma diversificação, então você vai sofrer com esse único imóvel que você possui. Já na carteira dos fundos imobiliários, você tende a ganhar a valorização média dos imóveis durante determinado período de tempo. Então, ponto para os fundos imobiliários no quesito valorização. No quesito comodidade, também é vantagem para os fundos imobiliários, já que você vai receber sem qualquer trabalho, sem qualquer necessidade de qualquer atividade sua, independe do que você fizer, eles vão pingar na sua conta. É o conceito de renda passiva, tá? Você está lá tomando sua água de coco e no dia 14 provavelmente vão pingar, vão ser creditados na sua conta os dividendos das cotas de fundos imobiliários que você possui. Então todo dia 14 na sua conta vai ter lá esse crédito dos fundos imobiliários sem que você precise mover um dedo, tá? Já nos imóveis você precisa cobrar, eventualmente, entrar com ações na justiça para cobrar caso haja inadimplência. Você precisa reformar o imóvel, eventualmente, para que ele fique mais atrativo para os inquilinos. Você precisa anunciar esse imóvel. Então, é uma série de atividades que você precisa fazer. E também atender esse inquilino caso haja algum problema com o imóvel, para que ele não vá embora do seu imóvel, né? Então, ponto para a comodidade para o fundo imobiliário. Do ponto de vista do risco, a gente concentra o risco no imóvel físico, enquanto que esse risco, então se acontecer qualquer problema com esse imóvel, uma desapropriação, então você vai ter 100% de risco alocado em um único bem, enquanto que no fundo imobiliário, se isso acontecer, isso vai ser diluído
no portfólio, se cair um raio, né? Se alagar, se houver qualquer problema, para você é 100% no imóvel, e no fundo imobiliário é um percentual, tá? Diluído, né? Do ponto de vista da acessibilidade, vantagem também para os fundos imobiliários. Com apenas R$100, em média, aí você já pode começar a investir a fundos até mais baratos. Você já pode começar a investir em fundos imobiliários, enquanto que para imóveis você já precisa de valores maiores, 80 mil, 100 mil, 200, aí vai depender do tamanho do imóvel que você está procurando, tá? O fluxo de pagamentos de ambos é mensal. A depreciação depende muito do condomínio, a gestão daquele condomínio, se ele mantém o prédio bem, com a manutenção em dia, né? Preservando o interesse naquele imóvel, a qualidade daquele imóvel, enquanto que você tem uma gestão profissional no fundo imobiliário, que tenta sempre manter o imóvel atualizado e interessante para os seus inquilinos. A gestão é profissional do lado dos fundos imobiliários e é amadora do lado do imóvel físico, ponto para os fundos imobiliários. Então eles têm uma vantagem na hora de encontrar novos inquilinos, né? De negociar esses aluguéis, de ter acesso aos melhores inquilinos, aos melhores rendimentos. Tudo isso é mais vantagem do ponto de vista do fundo imobiliário, em situação normal, é claro, né? Os custos iniciais também são menores no FII, não há custo algum, basta comprar a cota, você já tem direito ao dividendo, enquanto que quando você compra um imóvel, além de pagar todas aquelas taxas, você eventualmente vai precisar colocar uma iluminação, colocar alguns móveis, né, eventualmente alguns eletrodomésticos, mobiliar ou decorar aquele imóvel, o que vai aumentar o custo do imóvel e diminuir a sua rentabilidade. Então, na hora de comprar um imóvel novo, você precisa levar em conta que você vai ter que, provavelmente, realizar algumas melhorias, tá? Algumas benfeitorias nesse imóvel, para que ele seja atrativo e que você consiga um aluguel interessante, tá bom? Isso tem que entrar na conta também, não esqueça disso. Tem um risco de fraude no imóvel que é muito baixo e que ele é maior, né? Ele também é baixo, mas ele é maior nos fundos imobiliários. Pode haver algum problema na gestão dos fundos, apesar de toda a estrutura legal, todo esse arcabouço legal que existe para proteger o cotista. Você tem duas pessoas, duas entidades tomando conta, três na verdade. Você tem o gestor, tem o administrador, um fiscalizando o outro, e lá fora você ainda tem a CVM, além dos próprios cotistas que também fiscalizam o dia a dia do fundo. Há também a figura da auditoria externa, que vai também avaliar todos os procedimentos e a gestão desse fundo, tá bom? Tem também a questão da volatilidade que você não percebe no imóvel físico, e aí ele tem uma vantagem, como o preço dele não fica variando numa telinha, você não tem aquela ansiedade, enquanto que as cotas dos fundos imobiliários, elas variam, trata-se de um investimento do tipo renda variável, então você pode ver essas cotas subirem ou descerem no curto prazo, né? No longo prazo tende a se valorizar, mas no curto prazo pode haver uma oscilação natural do valor dessas cotas, o que deixa algumas pessoas nervosas. E se você não tiver o perfil de tolerância a essa volatilidade, é melhor que você não invista nesse tipo de produto financeiro, tá bom? Então aqui quando a gente faz a conclusão, passa a régua para ver que o saldo deu 13 pontos em que os fundos imobiliários levaram vantagem contra 3 pontos qualitativos que os imóveis físicos levaram vantagem, tá legal? Então, gente, essa é a minha análise. Se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma questão que não foi considerada, se você não concorda com isso, por favor, deixe um comentário. Vamos bater esse papo, fazer esse debate para ver qual é a melhor opção para que as pessoas investam com mais rentabilidade, com mais qualidade e obtenham essa independência financeira o quanto antes, tá bom? Sou o Vitório. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Tem o nosso canal do Telegram também, cujo link se encontra na descrição desse vídeo. E eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até mais.